Numa cidadezinha esquecida pelo tempo, onde as ruas eram pouco iluminadas e as casas carregavam segredos antigos, vivia um homem chamado Damião. Ele era solitário, morava em uma casa velha e rangente que havia herdado dos pais. Sempre foi um sujeito fechado, sem amigos, sem visitas. Mas tudo isso mudou quando começou a ouvir o choro. A primeira vez aconteceu numa noite fria de outubro. Damião estava prestes a dormir quando um som fraco e trêmulo veio do porão. Parecia um choro infantil, abafado, como se alguém estivesse preso lá embaixo. Ele congelou na cama. O porão sempre ficava trancado. Ele não ia até lá desde que se mudou para a casa, pois seus pais diziam que nada de bom saía daquele lugar. Engolindo o medo, levantou-se e foi até a porta do porão. O choro cessou no instante em que ele tocou na maçaneta. O silêncio era ainda pior. Decidiu não abrir. Trancou a porta com a chave que sempre deixava na gaveta da cozinha e voltou para o quarto, tentando se convencer de que era sua imaginação pregando peças. Mas o choro voltou na noite seguinte e na outra, sempre à mesma hora. Damião começou a perder o sono. O choro vinha suave, depois crescia, tornando-se um lamento desesperado, como se algo implorasse para sair. Ele pensou em chamar alguém, mas quem acreditaria? Um homem feito, assustado por um som vindo do porão? Na quinta noite, não aguentou mais. Pegou a lanterna e a chave, destrancou a porta e começou a descer as escadas rangentes. O cheiro de mofo e terra úmida impregnava o ar. Com a lanterna tremendo em sua mão, iluminou o porão, revelando paredes de pedra desgastadas e caixas antigas de madeira. O choro parou. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Damião ficou ali, respirando, pesado, tentando enxergar qualquer coisa em comum. Não havia nada além de poeira e velharias. Mas quando deu meia volta para subir as escadas, sentiu algo gelado tocar sua perna. Ele engasgou um grito. A lanterna caiu no chão, girando até iluminar um canto escuro. E então ele viu uma criança, ou algo que se parecia com uma. O corpo pequeno estava encurvado, os olhos enormes e fundos, pele pálida como um cadáver afogado. As roupas esfarrapadas estavam cobertas de terra. "Me ajuda!" A voz era um sussurro fraco, quase suplicante. Damião sentiu o coração martelar no peito. Ele tentou se mover, mas as pernas estavam presas ao chão pelo puro terror. Aquela coisa não deveria estar ali, não poderia estar. A criança se arrastou para mais perto e então ele viu suas mãos. Eram ossudas, sujas de terra, as unhas longas e quebradiças. Algo não estava certo. Aquilo não era uma criança. Damião deu um passo para trás, quase tropeçando. Quem é você?" Sua voz mal saiu. Os olhos fundos da criatura se arregalaram. Um sorriso se abriu em seu rosto pálido, expondo dentes finos e afiados. "Você não lembra de mim?" Sua voz soou em um tom melancólico. "Você me enterrou aqui." Damião sentiu o estômago revirar. Não, aquilo era impossível. Ele nunca matou ninguém. A memória veio como um raio. Quando criança, ele tinha um irmão mais novo. Os pais brigavam muito e um dia, em meio ao desespero e fúria, eles fizeram algo impensável. Trancaram o pequeno no porão e o deixaram lá. Mas a fome, o frio e o tempo fizeram o resto. E a culpa foi enterrada junto com o corpo. Damião começou a tremer. Ele havia esquecido, ou melhor, sua mente o fez esquecer para que pudesse continuar vivendo. Mas agora, o passado estava ali, rastejando na sua frente. A criatura avançou com rapidez e ele tentou correr, mas as mãos frias agarraram sua perna. Damião caiu, sentindo o chão úmido sob suas mãos. Gritou, tentou se soltar, mas o toque da criatura era gélido como a morte. "Não me deixa aqui de novo." A voz agora era um rosnado, os olhos vazios refletindo pura dor. Damião sentiu algo se enrolar ao redor de seu pescoço, apertando, e então tudo ficou escuro.
Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio. O homem que sempre resmungava e batia portas não saiu para buscar o jornal. O carteiro chamou, pelo nome de Damião, mas ninguém respondeu. Dias depois, quando a polícia finalmente entrou na casa, encontraram o corpo dele no porão. Estava caído no chão, os olhos arregalados em puro terror. Sua pele estava azulada, como se tivesse sido sufocado. Ao seu lado, o chão de terra revirada revelava ossos pequenos e frágeis, pertencentes a um corpo há muito esquecido. O caso foi arquivado como morte por causas naturais, mas os mais velhos da cidade sabiam a verdade. Ninguém pode enterrar o passado para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele cava seu caminho de volta. Nas profundezas de um vale esquecido, onde os ventos sussurram segredos antigos e as árvores contorcidas lançam sombras impossíveis, erguia-se a mansão de Valmont. Abandonada há mais de um século, ninguém ousava cruzar seu portão de ferro enferrujado. Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, que abrigava algo que não pertencia a este mundo. A história da casa sempre foi envolta em rumores. Os Valmont eram uma família de eruditos e ocultistas, obcecados por textos proibidos e pelo conhecimento que existia além da compreensão humana. Mas, certa noite, em um tempo que ninguém mais ousava lembrar, todos os habitantes da mansão desapareceram sem deixar vestígios. Apenas os sussurros permaneceram. Foi nesse cenário que Thomas Hargreaves, um jovem arqueólogo e historiador, chegou à vila próxima, fascinado pelas lendas que envolviam a casa. Ele não era homem de se impressionar com histórias de fantasmas e deuses antigos. Para ele, tudo podia ser explicado através da razão. No crepúsculo de um dia nublado, Thomas cruzou o portão rangejante e subiu os degraus cobertos de musgo. A porta cedeu sob um toque leve, revelando um interior que parecia ter sido consumido pelo tempo. Paredes cobertas de mofo, móveis tombados e um cheiro insuportável de decadência. Com uma lanterna na mão, começou sua exploração. Quadros antigos retratavam membros da família Valmont, seus olhos fundos, parecendo segui-lo onde quer que fosse. Nas estantes da biblioteca, encontrou volumes cobertos de poeira, alguns escritos em línguas que ele não conseguia reconhecer. Um em particular chamou sua atenção. O Liber Tenebrarum era um tomo encadernado em couro ressequido, suas páginas amareladas repletas de símbolos e palavras incompreensíveis. Thomas o folheou, sentindo um estranho arrepio percorrer-lhe a espinha. À medida que lia, sua mente começou a latejar, como se algo antigo estivesse despertando dentro dele. Foi então que ouviu o som, um arrastar de passos no andar superior. Congelado pelo medo e pela adrenalina, Thomas ergueu a lanterna para a escada. A madeira rangeu. Ele não estava sozinho. Avançou cautelosamente, cada degrau ecoando como um trovão no silêncio sufocante. No fim do corredor, uma porta entreaberta oscilava suavemente. Algo além dela parecia respirar, um ruído úmido e gorgolejante, como se algo se arrastasse dentro da própria escuridão. Seu instinto lhe dizia para correr, mas sua curiosidade, aquela mesma que o trouxera até ali, foi mais forte. Empurrou a porta e iluminou o interior do quarto. Ali, sobre uma grande cama em decomposição, havia algo que não deveria existir. Um corpo ressequido, mas ainda pulsante, como se algo nele se recusasse a morrer. Sua pele era fina como papel velho, os olhos fundos e negros como o vazio entre as estrelas. E então abriu a boca. Não era uma boca humana, era um abismo. E dele uma voz que não deveria pertencer a este mundo sussurrou o nome de Thomas. Ele recuou, sentindo uma dor insuportável na cabeça. Vozes preenchiam sua mente, antigas e errantes, falando de eras antes do tempo, de entidades que habitavam os espaços entre as realidades
de um chamado que ele agora não podia ignorar. O cadáver moveu-se. Seus membros secos estalaram e os dedos finos se ergueram como se buscassem alcançar algo além da compreensão. Então, as sombras se moveram. Não havia luz suficiente para que sombras dançassem, mas ainda assim, elas rastejavam pelas paredes, distorcendo-se em formas irreais, olhos brilhando em meio à escuridão líquida. Elas tinham fome. Thomas tentou correr, mas sua visão escureceu. As vozes cresceram, entoando um cântico horrível que fazia o próprio espaço ao seu redor se contorcer. A casa estava viva. Não, ela era uma porta, e ela estava se abrindo. A última coisa que Thomas viu antes de sua sanidade se romper foi o cadáver murmurando um último aviso. Eles vêm. Então, a escuridão o engoliu. Dias depois, os habitantes da vila ouviram um som, um eco distante vindo da mansão abandonada. Algo entre um grito e um sussurro. Mas ninguém ousou verificar, e, nas noites seguintes, quando o vento soprava forte e a lua escondia sua face, as sombras da casa pareciam se mover, sussurrando. Um nome? Thomas Hargreaves nunca foi encontrado, mas algo tomou o seu lugar. As águas de Innsmouth eram traiçoeiras, escuras como breu e tão antigas quanto os mitos que sussurravam entre os pescadores. Era um mar que guardava segredos, e um deles chamava por mim. Meu nome é Jonathan Carver, e sou professor de arqueologia e mitologia antiga na Universidade de Miskatonic. Durante anos, ouvi rumores sobre um manuscrito desaparecido, supostamente pertencente à biblioteca privada de Obed Marsh, o fundador de Innsmouth. O texto falava de cultos arcanos e de entidades além da compreensão humana, adoradas pelos habitantes daquela vila maldita. Quando recebi a carta de um certo Abner Gilman, um descendente distante da linhagem degenerada dos Marsh, soube que não poderia ignorar a oportunidade. A carta dizia que o manuscrito estava escondido em uma caverna submarina, acessível apenas durante as marés mais baixas. Falava sobre os antigos que dormem abaixo, sobre a cidade afundada onde o tempo não existe, e insistia que eu deveria ir sozinho. Cheguei a Innsmouth numa tarde enevoada. O ar tinha um cheiro podre e as ruas eram quase desertas, exceto por figuras encurvadas que desapareciam nas sombras ao me verem passar. A hospedaria onde fiquei era velha, úmida, e a dona, uma mulher de olhos protuberantes e pele pegajosa, observava-me com uma intensidade perturbadora. À meia-noite, guiado apenas por uma lanterna e uma cópia rudimentar do mapa que Abner desenhara, caminhei até as falésias ao sul da vila. A maré havia recuado, revelando uma entrada negra e sinuosa entre as rochas. O vento rugia como um lamento enquanto eu adentrava a caverna. Dentro, o silêncio era absoluto. A luz fraca da lanterna dançava sobre paredes cobertas de hieróglifos estranhos, entalhados na pedra com uma precisão impossível. Criaturas de formas indescritíveis eram representadas em meio a vórtices de símbolos, e algumas figuras pareciam se mover ligeiramente quando eu desviava o olhar. A profundidade da caverna aumentava, e o ar ficava denso com um cheiro de sal e decadência. Em certo ponto, deparei-me com uma imensa porta de basalto, selada por correntes enferrujadas. Sobre ela, uma inscrição em um idioma que reconheci como sendo uma forma arcaica do relierrano, a língua perdida dos primordiais. Não os desperte. O mar não esquece. Meu coração batia descompassado quando toquei as correntes. Ao menor contato, elas se desfizeram em ferrugem. A porta rangeu, abrindo-se lentamente, revelando um túnel que descia ainda mais, escavado, com uma precisão que parecia sobre-humana. Avancei, cada passo ecoando na escuridão crescente. Então ouvi. Era um som úmido, pulsante, como se algo respirasse em um ritmo irregular.
Um sussurro acompanhava o som. Palavras desconexas que pareciam sibiladas de todos os lados. A lanterna piscou e por um instante vi algo no fundo do túnel. A coisa era vasta, informe, sua pele oscilando como uma membrana aquática. Tinha olhos, muitos olhos, distribuídos de forma irregular pelo corpo, alguns pequenos e humanos, outros gigantescos e cheios de um brilho ancestral. Apêndices semelhantes a tentáculos moviam-se lentamente, como se despertassem de um sono profundo. Eu não podia me mexer. Algo dentro de mim reconhecia aquilo, como se sua presença ativasse um terror primordial em meu sangue. A voz em minha mente tornou-se mais clara. Venha, você já nos pertence. Minhas pernas cederam e caí de joelhos. Algo dentro de mim ansiava por me aproximar. Eu me sentia afundando, como se estivesse submerso em um oceano sem fim. O chão tremeu. Uma criatura se ergueu e a escuridão ao seu redor pareceu ganhar forma, como se tentáculos invisíveis se estendessem para mim. Num instante de lucidez, eu corri. Meus pés tropeçavam nas pedras. O ar era sufocante e os sussurros cresciam, agora quase ensurdecedores. A caverna desmoronava ao meu redor, como se aquele lugar fosse feito de algo instável, uma ilusão que se desfazia ao ser descoberta. Vi a luz pálida da saída. O mar estava subindo rapidamente, cobrindo o caminho. Fechei os olhos e mergulhei. Senti algo roçar minha perna. Algo frio, escamoso. Acordei na praia, tossindo água salgada. O sol nascente lançava uma luz doentia sobre as ondas revoltas. Eu sobrevivi, mas algo mudou em mim. Minhas unhas estavam mais grossas. Minha pele parecia levemente pegajosa ao toque. E, mais do que isso, naquela noite, quando olhei no espelho, vi algo em meus olhos. Eles não eram mais apenas meus. Em uma rua esquecida de Arkham, onde o vento sussurrava segredos aos becos escuros e os lampiões projetavam sombras inquietas, havia uma loja que poucos ousavam visitar. Seu letreiro desbotado trazia o nome Relicário Eldritch, e sua vitrine, empoeirada, exibia objetos que pareciam pertencer a outra era, relíquias de um passado que deveria permanecer enterrado. Foi lá que encontrei o artefato. Meu nome é Charles Winthrop e sou professor de línguas antigas na Universidade de Miskatonic. Meu fascínio por civilizações perdidas me levou a explorar os limites do conhecimento humano, buscando na poeira do tempo aquilo que não deveria ser lembrado. Quando um velho amigo, o antiquário Richard Geldman, mencionou possuir um item de origem desconhecida, minha curiosidade tornou-se uma obsessão. Naquela noite chuvosa, ao cruzar as portas do relicário, fui recebido por Richard, cuja expressão carregava um misto de inquietação e exaustão. Sem rodeios, ele me conduziu até um cofre de metal no fundo da loja. Lá dentro, envolto em veludo púrpura, jazia um cilindro de pedra negra, coberto por entalhes que pulsavam em um padrão que minha mente relutava em compreender. Símbolos antigos, alguns reminiscências do Sumério, outros que nem mesmo os acadêmicos mais renomados poderiam classificar, se entrelaçavam de forma hipnótica. Você consegue ouvir? Richard sussurrou. E então percebi. Havia um som vindo do cilindro. Um murmúrio baixo, entrecortado, como se incontáveis vozes sussurrassem ao mesmo tempo, sobrepostas, saindo das fendas da pedra. O tom não era hostil, mas transmitia uma sensação de distância, como se viajasse por eras insondáveis para me alcançar. Contra todo bom senso, aceitei o cilindro. Richard se recusou a falar mais sobre sua origem, entregando-me o objeto com a expressão de alguém que estava se livrando de um fardo.
Naquela noite, em meu escritório, estudei a relíquia sob a luz trêmula do lampião. Os símbolos pareciam se mover conforme eu os analisava, reorganizando-se em padrões impossíveis. O murmúrio persistia, mas agora se tornava mais claro. Com um arrepio, percebi que as vozes chamavam meu nome. O sussurro se transformou em um cântico, uma melodia monocórdica que evocava imagens de cidades submersas, de ruínas que não pertenciam ao nosso mundo. Vi torres de ângulos indecifráveis, criaturas que caminhavam sobre estrelas mortas e um oceano negro onde algo despertava. Então, senti uma presença, um movimento no canto do meu escritório. Algo que se insinuava entre as sombras, sem forma, definida, mas consciente. Tentei me afastar, mas uma pressão indescritível me paralisou. O cilindro tremia em minha mão e as vozes aumentaram, agora entrelaçando-se numa única entidade, falando diretamente dentro da minha mente. Você abriu a porta. A sala ao meu redor distorceu-se. As paredes pareciam ondular. Os livros nas prateleiras dissolveram-se em símbolos incandescentes que dançavam no ar. O cilindro se abriu com um estalo seco, revelando um vórtice de pura escuridão. De dentro dele, algo começou a emergir. Primeiro foram dedos, alongados, impossivelmente finos, gotejando um líquido que parecia refletir as estrelas. Depois, um rosto que não deveria existir, cujos olhos eram vastos demais para caberem no espaço que ocupavam. A voz soou novamente, agora em um tom de triunfo. Os selos foram rompidos. O esquecido retorna. Minha mente se despedaçava diante do que via. Era uma entidade que transcendia a forma, sua presença aniquilando qualquer lógica. O tempo parecia se desfazer ao seu redor, memórias da minha vida sendo apagadas, enquanto aquele ser tomava espaço neste mundo. Com um esforço titânico, desviei o olhar e agarrei o cilindro. Precisava fechá-lo, selá-lo antes que fosse tarde. Demais! Mas a própria realidade resistia à minha vontade. A escuridão avançava e então algo dentro de mim se rompeu. Senti um choque, como se estivesse caindo através dos séculos. Vi os sacerdotes que, em uma era esquecida, trancaram essa entidade dentro do cilindro, usando um idioma que não deveria mais ser pronunciado. Vi os mundos que foram consumidos por sua fome antes da humanidade sequer existir. E vi a única forma de detê-lo. Com as últimas forças que me restavam, entoei as palavras dos antigos. O cilindro pulsou violentamente e a entidade rugiu, sua voz reverberando através do tempo. O vórtice sugou suas formas impossíveis de volta e, com um último estalo, a tampa do cilindro fechou-se sozinha. A escuridão cessou. O tempo voltou ao seu curso. Minha mente, porém, nunca mais foi a mesma. Hoje, o cilindro repousa em uma caixa de ferro selada, enterrada sob a fundação de minha casa. Mas sei que ele ainda sussurra. Às vezes, no meio da noite, acordo com aquela mesma melodia antiga ecoando em meu crânio e temo que um dia alguém mais ouça seu chamado. Nas colinas silenciosas, ao norte de Arkham, entre as árvores tortuosas e os riachos que sussurravam ao vento, ficava a propriedade abandonada dos Blackwood. Por mais de um século, ninguém ousou cruzar os portões de ferro enferrujados, e os poucos que se aproximavam contavam histórias sobre sons soturnos e uma presença que vigiava das janelas empoeiradas. Foi por isso que eu, Nathaniel Carter, arqueólogo e pesquisador do oculto, decidi explorar a mansão. Havia rumores de que Richard Blackwood, último herdeiro da linhagem, deixara para trás um diário, um manuscrito que falava de suas pesquisas sobre ritos esquecidos e um culto antigo que habitava as profundezas da terra. Cheguei à propriedade numa tarde de outono, quando o céu estava tingido de cinza e um silêncio espectral pairava no ar.
A mansão Blackwood era uma ruína decadente, suas torres góticas engolidas pela vegetação e suas portas entreabertas convidavam para o desconhecido. Dentro, o ar era úmido e o cheiro de madeira podre e livros mofados preenchia meus pulmões. Os corredores eram vastos, repletos de quadros ancestrais, cujos olhos pareciam me seguir. Cada passo que eu dava era acompanhado pelo ranger do chão e um leve eco que sugeria que a casa não estava vazia. Minha busca me levou à biblioteca, onde estantes de carvalho seguravam volumes cobertos de poeira secular. Sobre uma mesa, sob a luz difusa que entrava pelas cortinas rasgadas, encontrei o diário. Suas páginas estavam repletas de símbolos incompreensíveis e relatos de sonhos perturbadores. Blackwood descrevia uma entidade chamada Aquele Sob a Terra, um ser antigo, aprisionado sob as fundações da mansão. Ele acreditava que sua família não era apenas guardiã do conhecimento proibido, mas também cativeira de algo muito pior. Em uma das últimas páginas, ele mencionava um alçapão escondido sob um tapete na sala principal. Diziam que ali havia uma passagem que levava às cavernas abaixo da casa, o local onde a coisa dormia. Com uma mistura de medo e fascínio, corri até a sala principal e afastei o tapete embolorado. De fato, havia ali uma escotilha de ferro, lacrada com correntes enferrujadas e um selo esculpido em pedra negra. Algo dentro de mim gritava para que eu parasse, mas o desejo de saber superou o instinto de sobrevivência. Com grande esforço, rompi as correntes e puxei a escotilha. O cheiro que emergiu não era deste mundo, um odor de podridão ancestral, misturado a algo mais denso, quase metálico. Uma escada íngreme descia para a escuridão absoluta. Desci lentamente, iluminando o caminho com uma lanterna a óleo. As paredes eram cobertas por entalhes primitivos, representando criaturas deformadas adorando algo colossal. O ar parecia vibrar, como se eu estivesse atravessando uma barreira entre dois mundos. No fundo do túnel, alcancei uma câmara circular. O teto era alto, sustentado por colunas de pedra negra. No centro, havia um poço, largo e profundo. Sua borda gravada com inscrições em um idioma que minha mente não conseguia processar. Foi então que ouvi a voz. Não vinha de um lugar específico, mas ressoava dentro do meu crânio. Era um sussurro, baixo, arrastado, falando em uma língua que eu não conhecia, mas compreendia instintivamente. Era uma convocação. As chamas da lanterna tremularam e algo se moveu dentro do poço. A escuridão lá dentro ganhou forma. Primeiro, foi uma mão, se é que se pode chamar aquilo de mão. Seus dedos eram longos e múltiplos, como tentáculos ressecados. Depois vieram os olhos, dezenas, espalhados por uma pele translúcida, pulsando com uma luz doentia. Meu corpo se recusava a obedecer. As vozes em minha mente aumentaram e percebi que Blackwood falhara. Ele não guardava a criatura. Ele a alimentava. E agora, ela estava desperta. A coisa emergiu, erguendo-se como uma sombra viva. Seu corpo não tinha um formato fixo. Se contorcia e mudava, como se existissem múltiplas dimensões ao mesmo tempo. O som que veio dela não era humano. Caí de joelhos, minha mente desmoronando. A criatura se aproximou e senti sua presença tocando algo dentro de mim. Uma parte do meu ser que eu nunca soube que existia. No último instante de sanidade, fechei os olhos e corri. Não sei como escapei. Lembro-me apenas do peso do silêncio. Enquanto subia as escadas, do ar frio batendo contra meu rosto, quando emergi para a superfície. A casa estava diferente. As sombras eram mais densas. As árvores ao redor pareciam dobrar-se, como se estivessem ouvindo. Corri. Nunca olhei para trás. Hoje escrevo este relato da segurança de minha residência em Arkham, mas sei que não estou seguro.
o sussurro continua, e toda noite o vento traz o eco de algo que rasteja na escuridão. Ele ainda me chama. A cidade de Dunwich escondia segredos que poucos ousavam investigar. Seu solo, marcado por eras esquecidas, sustentava edifícios que pareciam desafiar o tempo e o próprio espaço. Entre esses monumentos ao desconhecido, destacava-se a igreja de St. Aldrich, uma estrutura gótica que se erguia sombria sobre uma colina. Contavam os anciãos que a igreja fora erguida sobre ruínas muito mais antigas, templos de adoração a algo que existira antes da chegada dos colonos. Alguns falavam de rituais esquecidos. Outros mencionavam cânticos subterrâneos que podiam ser ouvidos em noites de lua nova. Mas ninguém jamais tentou comprovar essas histórias. Ninguém, exceto eu. Meu nome é Henry Armitage e sou um estudioso de fenômenos arcanos. Quando documentos antigos mencionaram um túnel oculto sob a igreja, senti que minha investigação finalmente havia encontrado um propósito. Cheguei a Dunwich em uma noite fria de outubro, envolta em névoa. A cidade parecia vazia, como se seus moradores evitassem sair após o pôr do sol. Não encontrei resistência para entrar na igreja, cujas portas estavam entreabertas, rangendo ao vento. No interior, o cheiro de madeira úmida e cera derretida pairava no ar. Com minha lanterna e um mapa rudimentar que encontrei nos registros da universidade, caminhei até o altar principal. Abaixo dele deveria existir um alçapão escondido. Após algumas horas de busca, meus dedos encontraram a borda fria de uma pedra solta. Levantei a tampa. Um odor indescritível subiu da escuridão. Era algo ancestral, úmido, como se o tempo não houvesse tocado aquele lugar em séculos. Desci os degraus de pedra, sentindo o peso do silêncio absoluto ao meu redor. O túnel era muito mais antigo do que a igreja. Suas paredes eram cobertas por símbolos desgastados, desenhados por mãos que não pertenciam a homens comuns. Algumas inscrições se assemelhavam às runas vistas nas ruínas de Pnakotos. Outras eram de uma linguagem que minha mente se recusava a compreender. À medida que avançava, o túnel se alargava. O chão estava coberto por umidade e havia marcas estranhas na lama, como se algo houvesse se arrastado por ali recentemente. Então ouvi um som gorgolejante, distante, como se um ser submerso estivesse despertando. A lanterna tremulou e sombras se esticaram de forma impossível sobre as paredes. Meus olhos se fixaram em algo à frente. Uma porta de basalto negro, entalhada com imagens de formas monstruosas, adoradas por figuras humanoides. Não eram deuses conhecidos, nem sequer se assemelhavam às grotescas divindades da mitologia pagã. Eram algo anterior, algo que nunca deveria ter sido lembrado. Com mãos trêmulas, empurrei a porta. O que vi do outro lado rompeu minha compreensão do real. Era uma câmara circular, coberta de musgo e vazios inexplicáveis, onde a pedra parecia se dissolver no nada. No centro, havia um poço de diâmetro colossal, tão escuro que absorvia a luz da lanterna. O som borbulhante vinha dele, e agora era acompanhado por um cântico. Não havia ninguém ali, mas as vozes sussurravam em minha mente, chamando-me pelo nome. Então o poço se moveu. Uma massa informe começou a se erguer, uma substância que desafiava qualquer lógica. Não era carne, nem sombra, nem líquido, mas algo que oscilava entre todas essas formas. Dela surgiram olhos. Milhares, espalhados aleatoriamente, piscando em descompasso. Alguns eram humanos, outros pertenciam a seres que não deveriam existir. E então, ela falou. As palavras foram sussurradas direto na minha alma. Não era um som audível, mas um peso esmagador na minha mente, como se o próprio universo estivesse chorando. Você abriu o caminho. Meu corpo não me obedecia, mas
Senti minha consciência sendo sugada para aquele abismo. Vi mundos distorcidos, realidades onde seres antigos caminhavam por cidades que jamais deveriam ter sido erguidas. Vi corpos se retorcendo, transcendendo sua própria existência, e então vi a mim mesmo. Mas não era eu. Era algo que vestia minha pele, mas cujo olhar não era humano. Com um último esforço de lucidez, corri. Corri sem olhar para trás, ouvindo o túnel se contorcer, as pedras gemendo como se fossem orgânicas. Subi os degraus da igreja e fechei o alçapão atrás de mim. O silêncio voltou. O templo estava vazio. Mas eu sabia que algo havia subido. Comigo. Desde aquela noite, não sou mais o mesmo. Meus reflexos no espelho piscam antes de mim. Meus sonhos são preenchidos por estruturas impossíveis e vozes que não cessam. E às vezes, quando a noite está mais fria, ouço o som borbulhante vindo do subsolo. Ele ainda está lá e ele me espera. O mapa era antigo, mais velho do que qualquer referência conhecida, e indicava um local que não deveria existir. Os traços desbotados apontavam para uma ilha ao sul do Atlântico, uma terra sem nome, perdida entre o esquecimento e a loucura. Foi assim que minha obsessão começou. Meu nome é Edgar Hathaway e sou pesquisador da Universidade de Miskatonic. Por anos, estudei relatos sobre civilizações extintas e lendas proibidas, mas nada se comparava ao que descobri nos arquivos lacrados do professor Herbert Downing. Ele afirmava que, além das coordenadas aceitas pelos cartógrafos modernos, existia uma ilha cujo solo não era deste mundo. Contra todos os avisos, reuni uma equipe e partimos em uma embarcação fretada para as águas proibidas. A viagem durou semanas, e conforme nos afastávamos das rotas convencionais, os mares se tornaram estranhos. O horizonte parecia dobrar-se sobre si mesmo, e a própria bússola girava sem sentido. Então, numa madrugada envolta em névoa, a encontramos. A ilha surgiu como um pesadelo tangível, seus penhascos negros se elevando contra o céu sem lua. Nenhuma vegetação crescia ali, apenas um solo áspero, repleto de inscrições que se espalhavam por milhas, entalhadas em uma língua que nenhum homem deveria compreender. Desembarcamos em silêncio, sentindo um peso esmagador sobre nossos corpos. O ar tinha um cheiro peculiar, algo entre ferrugem e decomposição. Foi Robert, o geólogo da equipe, quem primeiro encontrou as ruínas. Eram gigantescas, estruturas de ângulos impossíveis, torres que pareciam mudar de forma quando não estávamos olhando. Os símbolos entalhados nas pedras pareciam pulsar levemente, como se a própria rocha estivesse viva. Descemos por uma escadaria esculpida na encosta de um abismo, guiados por uma força que não compreendíamos. Cada degrau nos levava a uma escuridão mais profunda, e o próprio silêncio ganhava som, como se algo adormecido estivesse nos ouvindo. Ao final da descida, encontramos o portal, uma estrutura colossal, cravada no coração da ilha. Sua superfície não refletia a luz, como se fosse feita de pura ausência. Símbolos cintilavam por um instante, depois desapareciam como se jamais tivessem existido. Então, ouvimos o som. Vinha de dentro do portal. Um ruído gorgolejante, úmido, como se milhares de vozes falassem ao mesmo tempo, mas em um idioma que não pertencia a esta realidade. Foi Jonas, o marinheiro mais velho da tripulação, quem primeiro caiu de joelhos, seu rosto contorcido em horror, as mãos pressionando os ouvidos como se tentasse afastar o chamado. Ele está nos esperando, sussurrou antes de se cortar a própria garganta. Os outros gritaram, mas não houve tempo para reagir. O portal se abriu, não como uma porta comum, mas como um olho que se desdobrou para dentro da eternidade. A realidade se rompeu e algo começou a emergir,
Era vasto, impossível de descrever. Sua forma mudava conforme tentávamos compreendê-la, como se nossa mente não fosse capaz de processar sua existência. Olhos surgiam e desapareciam por sua pele translúcida, e seu corpo se estendia além do visível, além do tempo. O cântico começou. Não de nossas bocas, mas dentro de nós. Como se cada célula de nosso corpo se lembrasse daquele ser. Como se ele sempre tivesse estado ali, esperando. Robert caiu de costas, seus olhos negros como o abismo. Jonas, morto ao nosso lado, abriu os olhos novamente e sorriu. Não há volta. Tentei correr, mas algo me segurou. As sombras da ilha ganharam forma, serpenteando ao meu redor, agarrando-me com garras invisíveis. Minha mente se fragmentou, minha visão ficou turva, e no último instante, antes da escuridão total, vi a coisa sorrir para mim. Acordei à deriva no oceano, cercado por destroços da embarcação. Os outros haviam desaparecido. A ilha sumira. Fui resgatado dias depois, mas nunca mais fui o mesmo. Meu reflexo me encara de forma diferente, ouvindo ecos do cântico quando fecho os olhos, e às vezes, quando o silêncio é absoluto, sinto o peso de algo observando-me. A ilha nunca existiu para o mundo, mas ela me encontrou. E um dia vai chamar-me de volta. Eu soube assim que pus os pés naquele lugar, um silêncio denso, uma quietude que parecia esperar. Meu amigo, Richard Vaughan, insistira que a viagem seria revigorante. O ar puro da montanha clareia a mente, ele dizia. Mas eu sabia que ele viera ali por algo mais. Richard era um homem prático, mas recentemente estava assombrado. Durante nossos últimos encontros em Londres, ele falava em murmúrios sobre um lugar nos confins da Escócia, um pedaço de terra onde as árvores pareciam estar vivas, onde o vento sussurrava nomes. E agora estávamos aqui, diante da cabana solitária, escondida entre pinheiros altos e antigos. O céu estava cinzento e o crepúsculo lançava sombras longas e tortas pelo caminho de terra que nos levara até ali. Você sente isso? Richard murmurou. Eu senti. Um peso invisível no ar, como se os próprios elementos observassem nossa chegada. A cabana era rústica, feita de troncos escurecidos pelo tempo. Dentro havia apenas o essencial: uma lareira, móveis simples e um cheiro enjoativo de madeira úmida. Richard acendeu um lampião e sua chama oscilou, como se relutasse em iluminar aquele ambiente. Jantamos em silêncio. O vento lá fora não era natural. Ele vinha em rajadas irregulares, trazendo consigo um murmúrio baixo, parecido com um canto distante. Foi então que Richard contou-me a verdade. Algo me chamou para cá. Eu o encarei. Ele parecia exausto, sua pele pálida, os olhos afundados, em sombras. Tive sonhos, sempre sobre este lugar. Ele hesitou. E sempre sobre alguma coisa me esperando. Não ri, não duvidei, pois eu também sentia. A cabana não estava vazia. Quando a noite caiu completamente, o verdadeiro terror começou. O fogo na lareira se apagou de súbito. O lampião piscou e morreu. Ficamos na escuridão total e então ouvimos passos lá fora, lentos, ponderados. Floresta estava deserta, não havia mais ninguém além de nós. Mas alguém ou alguma coisa estava caminhando entre as árvores, aproximando-se da cabana. O vento sussurrou algo incompreensível. Como uma voz arrastada pela noite, Richard agarrou meu braço com força. Seus dedos tremiam. Está aqui. O som dos passos parou bem diante da porta. Meu coração martelava no peito. Algo pressionava o ar ao nosso redor, como se a própria estrutura da cabana estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Então, as batidas começaram, 3 pancadas lentas na madeira, e eu entendi, com um pavor que me paralisava. Aquilo não queria entrar.
Queria que abríssemos a porta. Richard se levantou como um homem em transe. Eu preciso ver. Não! Segurei-o pelo ombro, mas ele se moveu como se estivesse sendo chamado. Seus olhos estavam vidrados, seu rosto distorcido pelo terror. E pelo fascínio, ele girou a maçaneta. A porta rangeu ao abrir. Do lado de fora não havia nada. A floresta estava mergulhada na escuridão. Os pinheiros pareciam dobrar-se, como se afastassem de algo invisível. Mas senti sua presença. Era enorme, algo que não se via com os olhos, mas que se sentia com a alma. O vento uivou. A cabana tremeu. Richard caiu de joelhos, murmurando algo inaudível. Seu rosto se torceu em horror absoluto. E então ele riu, um riso fraco, quebrado, como se tivesse entendido algo terrível demais para ser dito. Eu o arrastei para dentro e fechei a porta. A coisa não nos seguiu. Não precisava. Naquela noite, ficamos acordados, sem coragem de acender luzes ou falar. O silêncio era esmagador e no fundo da minha mente eu sabia. Algo nos esperava lá fora, paciente, eterno. Quando o primeiro raio de sol tocou a cabana, o peso no ar sumiu. Richard nunca mais foi o mesmo. Ele falava pouco, olhava para o horizonte com um vazio perturbador. Um mês depois, desapareceu sem deixar vestígios. E eu sei onde ele foi, sei quem o chamou. E às vezes, no vento noturno, ainda, ouço as batidas na porta.